Vem água aí, Nani. Olá, 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 gente. Boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Meu querido parceiro dessa tarde, Daniel Almeida, né, dessa live, já está presente. Graça Gomes, obrigada pela presença. Augusto, eu quero receber vocês, agradecer a chegada de vocês em mais uma live. Tivemos uma maravilhosa ontem, vamos ter a live de hoje, na live de hoje, a presença do deputado federal Daniel Almeida, que vem travando uma verdadeira batalha na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. E nós vamos debater aqui a temática do emprego, da renda e o auxílio emergencial. Então, nós vamos começar com a participação do Augusto Vasconcelos, que já pediu aqui a entrada, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, e nós estamos com uma preocupação muito grande em relação à categoria de trabalhadores. Olá, Augusto, trabalhadores e de trabalhadoras bancários, que estão também no segmento das categorias essenciais, né, do trabalho essencial. E, no momento, nós temos o desafio que é o pagamento do auxílio emergencial, que vem sendo feito pelas agências da Caixa Econômica. Inclusive, temos tido um grande debate sobre isso. Eu fiz indicação ao governo federal, até na condição de deputado estadual, encaminhei uma indicação ao governo federal solicitando que, além da Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a rede bancária de uma maneira mais larga, possa fazer, sim, o pagamento desse auxílio. Já o que nós estamos vendo é uma situação de uma grande armadilha social, as pessoas aglomeradas na porta da Caixa Econômica, um risco à saúde dessas pessoas, mas também dos trabalhadores bancários. Então, eu quero, Augusto, agradecer a sua presença, a você ter atendido ao nosso convite, e quero passar a palavra para você iniciar esse nosso bate-papo, dizendo como o Sindicato dos Bancários está enxergando essa situação, quais são as medidas que vocês estão tomando frente a esse desafio e também reivindicando dos governos a busca de articulação política, enfim, que movimentos o Sindicato dos Bancários tem feito em relação a essa situação da exposição dos trabalhadores e trabalhadoras bancários em meio a essa grande pandemia. Olá, Augusto, Olívia. Boa noite. É um boa prazer estar noite. aqui com você, participando dessa conversa. A gente vai ter logo depois o nosso querido deputado federal Daniel Almeida. Eu e Daniel estávamos numa mesma reunião aqui, tratando de unificação da luta dos trabalhadores em todo o estado. E eu acabei saindo aqui rapidinho da outra reunião, porque eu fiquei muito honrado com o seu convite. Esse é um tema muito pertinente e atual. Nós estamos enfrentando uma verdadeira tragédia social, econômica e sanitária no Brasil, com grandes repercussões para o futuro e o presente da vida das pessoas, especialmente dos mais pobres. Nós que atuamos diretamente atendendo a população nos bancos, e em especial na Caixa Econômica Federal, que é o meu banco, eu sou bancário de carreira da Caixa, sabemos o quanto é importante fazer com que esse auxílio chegue para as pessoas. Primeiro, eu queria registrar que o governo inicialmente queria aprovar apenas R$ 200. Essa foi a proposta do Bolsonaro. E graças à bancada de oposição, à luta dos sindicatos, aos partidos de esquerda, aos movimentos populares, nós conseguimos expandir para R$ 600. Mesmo assim, o governo criou muitas dificuldades para fazer esse dinheiro chegar na ponta. Diferente até do que eles fizeram em relação aos donos de bancos, que tiveram um alívio de quase R$ 1 trilhão logo no início, com uma redução dos depósitos compulsórios no Banco Central, e que certamente
Isso facilitou a vida para o setor financeiro. E, em compensação, não houve a mesma velocidade para atender a população que mais precisa. Eu tenho sido convidado, Olivia, para falar em muitos lugares e eu até tive um desabafo recente, assim, numa entrevista com Varela, porque, poxa, eu encontrei na Caixa de Periperi um trabalhador que tinha chegado no, assim, praticamente ele já tinha mais de 24 horas, já quase 30 horas de espera numa fila, porque ele chegou no domingo anterior, era uma segunda, e ele estava sendo atendido lá por volta de 2 da tarde. Era um negócio absurdo, desumano. E quando ele foi ser atendido, ele recebeu a resposta de que o benefício dele não foi deferido porque ele coabitava com pessoas que já tinham solicitado o benefício na casa dele. Aí ele me explicou, eu moro com 12 pessoas, porque na verdade é um cômodo, que são vários puxadinhos, como é nas nossas comunidades, nas favelas brasileiras, nas comunidades brasileiras, as pessoas moram juntos, botam o mesmo endereço, mas ali são várias famílias, não é uma única família. E o sistema ele não computava aquilo como família diferente, tratava aquilo como uma única família, e o benefício desse cidadão foi negado. Ele não tinha dinheiro sequer de voltar do seu transporte, eu tive até que ajudar na hora. E essa é a realidade de milhões de brasileiros que ficaram nas filas da Caixa Econômica e que ainda estão aguardando o atendimento. É bom ressaltar aqui que os trabalhadores da Caixa, os bancários, as bancárias, os vigilantes, os prestadores de serviço, são heróis e heroínas que estão a serviço da nação e merecem todo o nosso reconhecimento, assim como o pessoal da saúde. A culpa não é deles. Eu estou falando isso porque ontem houve um registro de uma confusão em uma agência entre um bancário e um cliente, como se a culpa fosse do bancário pelo não recebimento do benefício. Nós não podemos colocar trabalhador contra trabalhador. Essa é uma fila que não é da Caixa, essa é uma fila do governo federal. Um governo que foi leniente, que não se planejou adequadamente, subestimaram o tamanho da crise. Eles não conhecem o tamanho da pobreza no Brasil. Eles pensaram que iriam pagar 20 milhões de brasileiros. Nós já pagamos mais de 50 milhões e ainda tem 14 milhões de pessoas em análise. Se cadastraram inicialmente para receber o benefício 97 milhões de pessoas, é metade da população brasileira. Isso revela exatamente a face mais cruel da nossa desigualdade. O governo não conhece os pobres do nosso país. Esse pessoal não sabe, nunca andou na favela, não conhece as comunidades, não sabe a realidade do nosso povo e não se planejou adequadamente. E você foi muito feliz, Olivia, quando disse que ao colocar apenas na Caixa Econômica essa tarefa foi de uma desumanidade. A Caixa é um banco público, é um banco eficiente, rentável, que dá lucro no Brasil, que tem uma tecnologia muito boa, mas ela não foi capaz de dar conta de atender 50, 60, 70 milhões de brasileiros em poucos dias. Até porque eu acho que nenhuma empresa podia colocar o banco mais tecnológico e mais avançado do mundo, não daria conta. Porque é desumano você colocar apenas numa única empresa essa atribuição. O presidente da Caixa foi para a televisão para dizer que 50 bancos participaram do pagamento do auxílio emergencial. Isso é uma meia-verdade. Ele, na verdade, está enganando as pessoas, porque os outros bancos participaram na medida em que as pessoas indicassem contas bancárias em outros bancos, em outras instituições. O número de brasileiros que indicou do total do pagamento do auxílio emergencial não chega nem a 2%. Então, quer dizer, o grosso do pagamento ficou na Caixa. Então, não é verdade que os outros bancos compartilharam essa tarefa com a Caixa Econômica, nem os bancos públicos. Eu defendo até mais que os bancos privados também participem disso. Os aposentados, quando recebem sua aposentadoria, que é um benefício público, recebem em qualquer banco. Eles escolhem o banco que querem receber e esse banco, privado ou público, abre uma conta para esse aposentado receber seu benefício do INSS. Por que não foi feita a mesma coisa? Então, acho que eles subestimaram. Pois é, Augusto. Licença, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa possibilidade, porque quem não trabalha na rede bancária, muitas vezes tem dúvidas sobre isso. Eu vejo em Salvador, e tenho recebido diversas queixas das pessoas, né? Que estão aglomeradas em agências da Caixa, e muitas vezes a gente fica, embora eu tenha aberto esse debate aqui sobre a necessidade de ampliar a rede de atendimento, eu queria que você, na condição de bancário, falasse sobre duas questões. É tão difícil assim ampliar esse atendimento para outras redes?
Segundo, como é que está a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras bancários, né? Como é que vocês estão vendo? Está conseguindo passar por essa experiência? E como é que está as situações, por exemplo, de contaminação pelo coronavírus? Seria importante termos essas informações. Do ponto de vista tecnológico, já existe tecnologia suficiente para distribuir esse pagamento em toda a rede bancária. A grande parcela da responsabilidade tem a ver com o seguinte, com o aplicativo do Caixa Tem, que é uma grande inovação desenvolvida por uma empresa pública. O que é o Caixa Tem? O Caixa Tem é uma poupança digital, que não foi feito para esse momento de pandemia, já existia. Só que ele estava preparado para atender 1 milhão de contas. E é evidente que quando chegam 30, 40 milhões de pessoas precisando da poupança digital, o sistema acabou não dando conta. Mas o aplicativo do Caixa Tem, ele já possibilitava a criação de uma poupança digital. Então, você já tem tecnologia. O que poderia ter sido feito é que essa poupança digital pudesse realizar os pagamentos em outras agências da rede bancária. Eu citei aqui o exemplo do INSS, que efetua o seu pagamento. É um benefício público e que é pago em toda a rede bancária. Qualquer banco, banco privado, banco público, banco pequeno, banco de varejo, todos eles estão aptos a efetuar pagamentos para os aposentados. Então, o governo já tem tecnologia para efetuar o pagamento em toda a rede bancária. Eu acho que houve uma subestimação do tamanho, do volume de pessoas que iriam requerer o benefício, porque eles subestimaram o tamanho da pobreza e o tamanho da crise. Primeiro se amarraram para pagar, né? O Guedes dizia que isso ia quebrar o Brasil. Depois eles vieram com essa história de que o número de 20 milhões de brasileiros iriam pedir o benefício. Aí mais de 50 milhões, 97 milhões se credenciaram, dos quais 50 milhões já receberam, ou seja, quase a metade da população brasileira solicitou. Isso realmente foi uma falta de planejamento, uma falta de visão, porque desde dezembro, quando surgiu o Wuhan, o coronavírus, o governo já tinha que ter se preparado com respirador, com UTIs e também com o pagamento das pessoas que precisam ficar em casa e não têm forma de sobrevivência. Tanto as pessoas físicas como também as pequenas e microempresas que estão quebrando aí diante da pandemia. Mas sobre a sua pergunta em relação a como nós estamos sobrevivendo em meio a esse caos, rapaz, a situação está dramática. Nós estamos aqui acompanhando o caso de cada colega em cada agência. Desde o início da pandemia, nós fomos a primeira categoria no Brasil que montou um comitê de crise. Então, lá no dia 12 de março, quando foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no mesmo dia, no dia 13, no dia seguinte, nós estávamos em reunião com a FENABAN, montando um comitê de crise para monitorar todas as agências do país. Nós estamos trabalhando 10 a 12 horas por dia, monitorando as agências. Tem sido exaustivo, porque realmente não é fácil acompanhar, no caso da Bahia, mais de 1.000 locais de trabalho, entre agências e departamentos e postos de atendimento. Então, são muitos locais de trabalho para a gente acompanhar. Nós temos vários casos de contaminação na nossa categoria, temos casos de bancários que estão desenvolvendo síndrome do pânico e depressão, porque não é fácil. Você imagine que quem atua na área de saúde e a televisão, todas as redes estão falando muito de quem trabalha na área de saúde. Na área de saúde, realmente, você tem uma situação dramática, né? E a gente precisa preparados para isso, né? Eles passam por uma faculdade que lida com infecção hospitalar, tem equipamentos para isso. Agora, imagina bancários que não são preparados para isso. Nós não fizemos faculdade para lidar com situações de saúde, nós não estamos no dia a dia com esse tipo de problema de pandemia, e a gente é jogado para atender uma população que também não é preparada para isso, também enfrenta uma série de dificuldades, às vezes não tem nem dinheiro para comprar uma máscara, você tem dificuldade de ter acesso a um álcool em gel, às vezes não tem nem água em casa, e você joga essa multidão para ser atendida. Realmente é um terreno fértil para a propagação do vírus. Não deu outra. Nós já temos aí dezenas de casos de bancários com Covid-19. Casos já com suspeitas, afastados e casos confirmados. E, infelizmente, já temos casos de óbitos na nossa categoria. E casos de mortes aqui que tem gerado para a gente uma aflição muito grande, porque as famílias ficam receosas e quem ainda não foi contaminado também. Então, nós reivindicamos desde o início que os bancos fossem obrigados a fornecer os EPIs, luva, máscara, o protetor facial. Nós obrigamos os bancos a instalar protetores acrílicos nos guichês dos caixas, coisa que não existia em muitas agências.
Os bancos instalaram em grande parte das agências, mas ainda algumas não possuem esse equipamento. Obrigamos os bancos a fazer testagem rápida de todo mundo. Os bancos estão se negando a fazer isso. Eles não querem fazer o teste rápido para detectar se os bancários, os vigilantes, os prestadores de serviço, o pessoal da limpeza, está ou não com o Covid-19. Infelizmente, tem sido uma luta difícil, mas que poderia estar muito pior se não fosse uma ação rápida do sindicato para cobrar que os bancos assumissem sua responsabilidade em proteger seus trabalhadores. Ok, Augusto, eu quero agradecer pela sua participação nesse bate-papo que tivemos aqui, que estamos tendo aqui. Nós vamos agora ouvir e receber o deputado federal Daniel Almeida, que também já está aí na escuta. A live é dividida com essas duas lideranças, não é? Uma liderança sindical e uma liderança que veio do sindicato e se transformou no deputado federal, um mandato muito forte, muito ativo em defesa dos trabalhadores, que é o mandato do deputado Daniel Almeida. Então, eu te agradeço a participação e vou chamar agora Daniel para entrar na nossa live. Eu que Obrigada, agradeço, querido. Olívia, quero parabenizar o seu trabalho, um mandato que orgulha a Bahia, orgulha a todos nós da luta popular. Você tem sido essa voz de defesa dos mais pobres, de defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, e nós queremos reafirmar o nosso compromisso, nós estamos juntos em defesa de uma sociedade e de uma cidade mais justa para toda a nossa população. Parabéns aí e estamos juntos. Vou saindo aqui para dar espaço para o Daniel. Valeu. Ó, Lia tá mandando uma aí para você. Augusto Vasconcelos é um ser humano que tem um olhar não só voltado para os bancários, mas também para todos aqueles que precisam, né? Um abraço a você, Lia. Lia Pizza. Eu vou agora convidar o Daniel. Eu estou vendo que nós temos uma presença grande aí do movimento de trabalhadores de transporte escolar. Já vi que Isabel está aí, Dida, aqui, ó, Rui, César, SOS Transporte Escolar e a categoria está na UTI, Daniel. E Daniel acabou de entrar aqui e eu quero agradecer a presença dele, sei que ele está envolvido em 1000 atividades, o trabalho remoto está superando o trabalho que a gente tem presencial no dia a dia, e eu não tenho dúvida que se para mim, que sou deputada estadual, estou sentindo com tanta força essa sobreposição de trabalho é o dia inteiro, à noite, muitas vezes varando a madrugada, e imagine você, Daniel, que está na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, enfrentando um governo negacionista, esse governo, esse presidente que nega a crise, faz questão de fingir que não existe a crise sanitária, a pandemia, e as negociações no ambiente da Câmara dos Deputados, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Então, convidei Daniel para bater esse papo conosco, para fazer essa abordagem. Nós estamos aqui diante de um desafio, enfrentamento ao Covid-19, né, e o enfrentamento à questão do desemprego, a necessidade de renda da população. O Augusto já entrou, já falou como está sendo o pagamento do auxílio emergencial, que é muito problemática a forma das pessoas acessarem esse direito. Então, seria importante, nós queremos ouvir você sobre esse assunto, mas tem um monte de gente aqui entrando, Daniel, e principalmente aquele segmento que eu quero, inclusive, que você possa compartilhar com eles, o segmento do transporte escolar, uma associação muito forte, são várias pessoas que estão aqui, tem a Isabel Menezes, um abraço, Isabel, eu já fiz uma indicação pela isenção do IPVA, conversei com o Daniel Almeida, que também conversou com o secretário, e vai falar também um pouquinho sobre esse assunto, do engajamento dele nessa luta justa dos trabalhadores de transporte escolar, Isabel. Fique na sua aí, não saiam daí, que a gente também vai trazer esse assunto aqui à baila, tá? Jalmirei, meu deputado, fala com a palavra Daniel Almeida, gente. Muito bem, Olívia, eu tenho que agradecer a você pelo convite para compartilhar essa conversa, esse bate-papo, usando esta
plataforma virtual, que agora está ficando realmente habitual. Eu, que não tinha nenhuma experiência maior sobre a utilização dessas ferramentas, não faço outra coisa agora. Nesse momento, nós estamos na reunião dos sindicalistas do PCdoB, mais de 200 sindicalistas debatendo sobre as questões do trabalho, numa outra sala, e está acontecendo a sessão da Câmara dos Deputados. Então, a gente fica aqui sempre mediando, votando, enfim. Mas é bom que a gente percebe que dá para fazer muita coisa e esses instrumentos vão estar cada vez mais presentes nas nossas vidas. Claro que não substitui o abraço, o olho no olho, o carinho, esse afeto. Isso é insubstituível, o calor humano, né? Mas em tempos de pandemia, nós estamos utilizando toda essa ferramenta para colocar a serviço das melhores causas. E eu quero te cumprimentar, que você é uma pessoa que conhece, tem um mandato dedicado à vida do nosso povo, tem a origem, tem a sensibilidade, tem os compromissos relacionados com as demandas e os desejos de uma superação mais rápida possível, com maior solidariedade, com maior participação coletiva dessa pandemia. Então, você, com o seu mandato, com a sua trajetória, sem dúvida nenhuma, enfrenta no dia a dia essas demandas do cotidiano. Em Brasília, nós estamos trabalhando muito, Olívia. Você tem acompanhado e você tem uma avaliação muito correta. Na verdade, o grande amigo do vírus no Brasil é o presidente Bolsonaro. Ele é que tem sido o principal dificultador de uma saída mais coordenada. As outras instituições estão procurando cumprir o seu papel. Os prefeitos estão procurando cumprir o seu papel, os governadores, o STF, as organizações da sociedade civil. Há um movimento de solidariedade muito forte, tantas as iniciativas de solidariedade que nós temos visto brotar do meio do nosso povo. O Congresso tem procurado cumprir o seu papel, né? Nós lá votamos o estado de calamidade nacional em pouco tempo, em menos de uma semana, votamos rapidamente o chamado orçamento de guerra, né? Separar o orçamento ordinário do orçamento de combate ao coronavírus. Foi uma medida que nós adotamos e que o Bolsonaro até agora não quer cumprir. Inclusive fez uma medida provisória hoje, dizendo que é para desresponsabilizar gestores públicos com ações relacionadas ao coronavírus. Ele não precisa fazer uma medida provisória desse tipo, porque já tem uma emenda à Constituição que assegura isso. O próprio STF já diz que assegura isso. Então, na verdade, todo mundo está desconfiado que ele quer se proteger, quer que não tenha investigação que chegue até ele. Mas isso aí também nós aprovamos. Nós aprovamos a renda emergencial, que Augusto falou muito bem aí, né? Por que tem essas filas todas, tem essa dificuldade do cadastro? No fundo, é porque ele não quer pagar. Não está na cabeça do Guedes fazer esse tipo de investimento, que não é gasto. Investir na vida das pessoas, na proteção da vida das pessoas, na saúde das pessoas, né? Eles não querem fazer isso. E por isso botou na Caixa Econômica, quando poderia ter uma integração que todo o sistema financeiro pudesse se colocar à disposição para estes pagamentos. Também nós aprovamos uma ajuda para os estados e os municípios. Estados e municípios perdem fundo de participação e as despesas só aumentam, né? E nós botamos uma lei para que houvesse a compensação dessas perdas nos estados e nos municípios. Ele não fez nenhum movimento para pagar até agora. Zero, porque não quer assumir esse papel. Nós fizemos uma lei para o micro e o pequeno empresário ter acesso a crédito, suspender suas dívidas, as contas, né, que ele tem que pagar, obrigações tributárias, etc, etc. Ele também não sancionou até agora, não tomou nenhuma medida, não fez nenhuma diretriz para orientar a que esses benefícios possam chegar aos pequenos que estão sufocados, né? E nós estamos agora, essa semana que vem, nós estamos com duas ações que eu considero assim, muito decisivas também. Uma delas é o Programa de Proteção de Emprego e Renda, né? Que nós queremos que tenha uma garantia de que o trabalhador possa se afastar do trabalho. Muitos já estão afastados porque não está tendo atividade, mas não perca o emprego.
e a conta não caia no pequeno, que não tem como pagar. O próprio governo banque isso. Suspendeu o contrato por até 3 meses, o governo pode bancar essa remuneração. Ou diminuir a jornada, diminui também o salário, mas o governo banca isso. E que isso seja feito através de negociação, e não uma imposição do patrão perante o trabalhador, para valorizar a negociação coletiva. E vamos também discutir na semana que vem um projeto de proteção à atividade cultural e artística. É um sofrimento muito grande. O impacto que é você não ter São João, por exemplo, na Bahia, no Nordeste, mas tantas outras atividades de teatro, de circo, enfim, né? Os artistas, os iluminadores, os técnicos, toda a economia que gira em torno disso. Então, nós estamos também tentando elaborar uma proposta, um projeto para, na semana que vem, aprovar uma proteção a isso, dedicar um valor, nós estamos falando em 600 milhões, né, para estimular a editais, enfim, usar os mecanismos virtuais e as pessoas terem acesso a isso. Então, estamos trabalhando, viu, Olívia, para que as coisas possam acontecer e o Bolsonaro assuma o papel dele. Ele fica falando que certas atividades são atividades essenciais. Mas o que é essencial para o Brasil é o presidente da República assumir o papel que é dele, né? De coordenar e enfrentar com recursos, com ações, com iniciativas, o combate ao coronavírus. Isso ele não quer fazer. Sim. Daniel, veja bem, passando agora um pouco para a cidade de Salvador. Você foi vereador de Salvador e eu tive a felicidade de assumir a cadeira logo depois que você se elegeu deputado federal. Eu era suplente de vereadora e depois consegui, em 2003, assumir a cadeira porque você foi eleito deputado federal. Você conhece a cidade, conhece Salvador, e sabe que um dos gargalos que Salvador tem é o problema do desemprego, que oscila entre 15%, 17% até, já chegamos, é uma das capitais nacionais do desemprego, sempre no segundo lugar, revezando aí esse índice, essa posição extremamente desconfortável para a população. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê essa crise econômica. Inclusive, sei que agora tudo vai ser depositado no coronavírus. Entretanto, a crise econômica é anterior ao coronavírus, a pandemia veio piorar a situação, aprofundar a situação, e o que a gente percebe é que a Câmara dos Deputados aprovou uma série de medidas, a bancada que apoia o Bolsonaro, inclusive muita gente do DEM, né, que apoiou isso, que apoia isso, tomou uma série de medidas que restringiu direitos dos trabalhadores e hoje a gente tem uma situação de mais precarização no mercado de trabalho, de maior desemprego e a gente fica pensando como que vai ser no pós-pandemia tudo essa situação, como é que fica? E o impacto de tudo isso na nossa cidade, né? Como é que você pensa Salvador no pós-pandemia? O que é necessário fazermos, unirmos as forças democráticas, por exemplo, no que diz respeito à defesa de um projeto para a cidade? Você acha que Salvador está no caminho certo no que diz respeito à questão de trabalho, emprego e renda? Há possibilidade de agirmos de outra maneira, então, de buscarmos um outro projeto? Então, eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso, considerando a experiência que você tem na luta dos trabalhadores e na sua condição de deputado, que já foi, repito, vereador da cidade. Então, pode falar sobre isso com a gente. Você conseguiu ouvir? Interrompendo aí, eu consegui ouvir, mas o sinal não estava muito bom, não. Teve pequenas interrupções, mas deu para ouvir bem, Olívia. Você tem razão. Eu sou um operário e vim do interior da Bahia, virei operador de Salvador. E como vereador, durante um bom tempo, 14 anos, eu consegui me embrenhar bem
na realidade geográfica de Salvador e na realidade social, econômica, cultural da cidade. Tive a oportunidade de conhecer bem e identificar com muita clareza os problemas de Salvador. Lembro que fiz uma sua história e como a grilagem dessa cidade assim, né? Onde as partes altas ficaram com os poderosos as ocupações, porque não tinha plano de habitação, acabou de tantas desigualdades. Foi muito maltratada durante mundiais. De gente que olhasse para Salvador como ela é, com as características que ela tem e com a diversidade que ela tem, o potencial, né, dessa gente de Salvador, especialmente os mais pobres, né, tantas vantagens que ela pode oferecer, mas durante boa parte dessa trajetória mais recente da nossa cidade, nós não tivemos governantes que conduzissem nessa direção, tivesse um projeto assim. Por isso que eu acho que você tem toda a razão. Como vereadora, se aprofundou mais do que eu, se embrenhou em tantos temas, né? Que nasceu aqui nessa cidade, conhece de perto todos os problemas, teve a oportunidade de ser gestora e há caminhos, num tempo muito curto que teve esta oportunidade. Como vereadora também foi um laboratório de debate, de elaboração coletiva, de ativas, sempre ouvindo as pessoas. Então, acho que esse é o caminho, né? A gestão atual mantém uma tradição da nossa cidade de governar para uma pequena parcela. Por mais que faça num determinado setor da cidade, é insuficiente. Da educação nos bairros mais periféricos da nossa cidade. Então, falta isso. Falta esse projeto. Gente diverso, né? Com gente que tem como vereadora, como deputada que foi, teve uma votação expressiva como pré-candidata a prefeita, é um alento, é um asmado. Eu sei que uma hora o Salvador vai ter a oportunidade de esse projeto juntos. Não é de uma pessoa, é de um coletivo, né? Agora, você dizia, se ela já tem essa trajetória, a crise é global, mas no Brasil ela encontrou um terreno mais fértil para produzir impactos. Por quê? Porque no Brasil se fez a interrupção do processo democrático há 4 anos atrás, quando interromperam o mandato da presidenta eleita, a presidenta Dilma, eleita em 2014. Agora, dia 16 de abril, fez 4 anos. De lá para cá, só houve desmonte. Tiraram direito dos trabalhadores com reforma trabalhista, com reforma previdenciária, fizeram a emenda 95, que limitou os gastos públicos, congelou todos os gastos públicos. Quando a gente precisa de mais gasto público, e agora na pandemia a gente está vendo isso, onde tem Estado mais forte, mais sólido, com capacidade de enfrentar as coisas, os resultados são melhores, né? Então, o Brasil só retirou direito nesse período de 4 anos. E Bolsonaro e Guedes só pensa em banqueiros, proteger banqueiro, não mexe no recurso do banqueiro. Mas o pobre não cabe no orçamento. Não cabe no orçamento. Recursos para educação, para ciência e tecnologia, para pesquisa, para políticas sociais, todas as políticas sociais foram congeladas. Então, Salvador, com as características que tem, sofre um impacto muito maior. Por isso, o desafio de superar, né, a crise nacional e de ter mais atenção para aqueles lugares onde já tem um passivo maior. Salvador é um desses lugares, né? Eu acho que nós temos que nos debruçar sobre isso, porque tem eleição logo, logo, né? Nós agora estamos cuidando de proteção da vida, estamos cuidando do combate à pandemia. Não está em debate aqui os projetos eleitorais, né? Mas em algum momento nós temos que superar isso e repor a necessidade de, na saída, a gente ter uma alternativa construtiva, nova e transformadora. Sim. Ok, eu quero só registrar, Daniel, aqui a presença de Raimundo, lá de Plataforma,
Olívia, nosso projeto tem que humanizar Salvador. Cimento e concreto só inibe o escoamento e a drenagem, causando o colapso do sistema de captação pluvial. Realmente, Raimundo, você que entende muito bem de drenagem, de macrodrenagem, sabe também da nossa luta por um projeto de urbanização de favelas, é o que eu mais tenho falado. Não vejo outra alternativa para a cidade, senão a gente fazer uma opção pelas pessoas mais pobres, uma cidade muito favelizada. 56% da população de Salvador mora em zonas especiais de interesse social, portanto, lugares em que requer um investimento maior dos governos, não é? Políticas públicas de infraestrutura para a população. E também a Tânia Palma, que diz que ela e Chico estão mandando um abraço para mim e para você, Daniel. Tânia, que acompanha nossos mandatos, nosso trabalho há tanto tempo, Nordeste de Amaralina, República do Nordeste de Amaralina, um abraço aí, Plataforma Nordeste, aqui presente, o Imbuí também presente, com a nossa Isabel, e eu queria, Daniel, também que você falasse sobre essa questão, as gêmeas Black. Querida Olívia, vou deixar um direct, pode deixar uns recadinhos aí que a gente vê depois. E um beijão para Valentina e para Verina, essas gêmeas lindas, maravilhosas. Leila Souza também está aqui, mandando abraços. Mas dizer, Daniel, eu queria que você falasse também em relação à nossa cidade. Você tocou nessa questão da disputa eleitoral e eu penso que você, como deputado federal, pode também nos dizer como é que você está sentindo essa questão do calendário eleitoral. Muita gente me pergunta, Olívia, vai ter mesmo eleição? Não vai ter eleição? Vai adiar? Não vai adiar? Como é que está isso em Brasília? Como é que está sendo tratado isso na Câmara, no Congresso Nacional? O que é que se ventila em relação à eleição? Se vai ter de fato, se não vai ter, enfim, possibilidade de adiamento. Então, eu queria que você desse uma informação sobre isso, mas não antes de eu saudar Simone França, também transporte escolar. Presente, Daniel. Daniel, mande um abraço aí para a turma do transporte escolar. E eles estão precisando muito, eu quero aqui de público falar sobre isso. É importante que eles tenham também o apoio de um deputado federal como você. Queria que você falasse um pouco sobre o calendário eleitoral, mas também que dentro dessa luta das pessoas que estão desamparadas, que tem uma situação, gente, que é de desespero, de desemprego. Essa turma aí são 1.800 trabalhadores de transporte escolar regularizados, que agora estão sem nenhuma atividade econômica, porque não está tendo aula, então eles estão com as vans paradas, fizeram investimento, não tem dinheiro para pagar os impostos, o IPVA, por exemplo, estão numa luta para que tenha a isenção do IPVA, até porque em São Paulo já teve, não é? Rio de Janeiro já teve, nos estados do Nordeste todos já deram isenção, só falta a Bahia. Eu queria aqui também de público pedir, Daniel, você tem uma excelente relação com o governador Rui Costa, e também converse com ele, para ver se a gente consegue alguma forma de amparo, de apoio a esse pessoal que não se encaixa no auxílio emergencial. Eles não estão conseguindo acessar o auxílio porque é um pessoal que teve a renda um pouquinho maior do que os R$ 28 mil no ano passado, né, o ano inteiro, e, portanto, acaba não conseguindo se encaixar, mas estão sem nenhum trabalho, nenhuma atividade econômica, portanto, precisam do olhar mesmo do poder público. Eu estou vendo que a internet de Daniel está travando, mas Gil Neves, você que está aí na batalha, eu estou aqui também. Boa noite, grupos como no Bairro da Paz aqui mandando um abraço também. Mas vou devolver, Isabel, aqui a fala a Daniel Cessula, vereador Cessula também aqui na área, para que Daniel possa falar sobre isso. Cristiane Rodrigues também, que é do transporte escolar. Gente, está uma legião
de militantes do transporte escolar aqui na nossa live, Ok. pedindo nosso apoio. Vamos lá, Daniel. Então, eu vi também Tânia Palma aí, há algum tempo que a gente não tem contato, né? É uma figura assim que a gente tem um carinho especial, tanta gente boa. Esses momentos assim a gente vai reencontrando também muita gente. Olha, esse tema do transporte escolar é de muita relevância pela atividade nobre, pela vida econômica, pela importância que tem para a vida de muitas pessoas que só têm esta alternativa. Estando suspensa a atividade agora, tem que buscar um caminho da manutenção do mínimo necessário para que as pessoas retomem logo depois. Então, é absolutamente justo. Nós estamos tentando olhar para todos os setores, quando a gente aprovou esse projeto lá na Câmara, sempre foi buscando não deixar nenhum setor da vida econômica de fora. Às vezes você pega um tema mais genérico, micro e pequeno empresário, empreendedor individual, e às vezes acha que ali está incorporado tudo. E tem alguns que acabam ficando fora e que é preciso enxergar, identificar e proteger. Né? É o caso dos profissionais, das pessoas que trabalham com transporte escolar. Eu já conversei com a Isabel, vi aí que ela está ativa compartilhando. Já falei com o secretário Manuel Vitório, me garantiu que hoje quinta-feira, ele já teria esses dados para eu, inclusive, conversar com o governador, porque o governador sempre decide essas coisas de forma muito, tudo muito sob controle, né? Então, eu estou acompanhando para que seja feito, não é algo menor. O Tribunal Superior Eleitoral. Até aqui, o calendário está mantido. A última informação que veio do Tribunal Superior Eleitoral é que eles manterão o calendário pelo menos até a data das convenções partidárias, porque, segundo a avaliação que eles têm, as convenções partidárias podem serem realizadas pelo mecanismo virtual, né? Após isso, teria que avaliar se seria possível ter campanha, não é? Já ter alguma possibilidade de liberação do contato pessoal para ter campanha, ou se haveria necessidade de uma alteração do calendário a partir daí. Isso é o que está sinalizado. Vai até as convenções e depois se avalia se é o caso de mudar a data da eleição. Mas todas as discussões indicam que não há razão suficiente para prorrogar mandato ou coisa que seria um risco muito grande. Você prorroga mandato agora de prefeito, e justifica prorrogar de governador, de deputados, daqui a pouco do Congresso, do presidente da República, e o processo democrático não pode ficar sujeito a esse tipo de circunstância, não é? Então, o cara eleitoral deve ser mantido, com possibilidade de alterar a data da eleição. Isso tem que passar por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e também tem que passar esse ano para que seja alterada no dia 1º de janeiro do ano que vem. Eu acho que isso que deve acontecer é o que nós estamos defendendo. Eu acho que é salutar para o processo democrático. Com certeza, com certeza. Então, tá cortando realmente. Isabel está dizendo, alguém não ouviu e está cortando. Mas, Isabel, a gente pode também conversar quando terminar essa live. Eu vou te ligar. Acho que é importante fazermos uma reunião até do setor. Eu topo fazer, tá? Uma reunião virtual. E a gente vai cuidar sim, estamos cuidando, estamos lutando na tribuna da Assembleia. Já tem 3 sessões que eu abordo a questão do transporte escolar e pode sim contar conosco.
Mas acho que é importante também essa informação dada por Daniel acerca do calendário eleitoral, porque nós temos muita nitidez de que o mais importante agora, Daniel, é botar foco na vida das pessoas, garantir de fato o que é prioridade mesmo, que é salvar as vidas das pessoas. Quero aproveitar para destacar o trabalho que o governo do estado vem fazendo, né? O governador Rui Costa tem tido um desempenho espetacular no plano nacional. Temos um desafio aí, que é a compra de insumos. Eu também queria que você comentasse isso, essa situação absurda, né, que a gente está vendo a cara do neoliberalismo. Porque no meio dessa situação da pandemia, todo mundo dependendo dos respiradores da China. E a gente fica se perguntando assim, por que tem que comprar máscara fora, respiradores lá fora? O que é que acontece com a indústria nacional? Não é? Por que a nossa indústria nacional não está produzindo respiradores? Não é? Então, como é que é mesmo isso? A gente vê uma queda de toda uma infraestrutura de direitos, mas vê também uma vulnerabilidade muito grande da nação em diversos setores. E eu queria que você comentasse também essa situação da indústria nacional, de estarmos numa recessão que pode chegar a uma depressão, pode chegar não, eu acredito que já estamos, já entramos numa depressão, porque recessão é quando você tem as atividades econômicas reduzidas, né, na recessão, mas na depressão você tem vários ramos das atividades econômicas extintos, né? Várias empresas quebrando, fechando. Então, essa situação de crise que nos deixa com muita preocupação. Então, quando você vê essa contradição que há no mundo, né? O avanço da indústria de alta tecnologia, 4.0, e, ao mesmo tempo, um declínio dos direitos dos trabalhadores, um aumento da pobreza, essa situação da indústria brasileira. Eu sempre gosto de frisar que o governador Flávio Dino, de quem eu sou muito fã, é do PCdoB, e vem fazendo um trabalho fantástico lá no Maranhão, e é uma luta grande, porque o próprio presidente disse que esse governador do Maranhão é o pior. Tipo assim, vamos puni-lo, né? Vamos cortar ao máximo os caminhos dele. E o Flávio Dino tem feito uma gestão espetacular, até conseguiu comprar uma quantidade de respiradores da China, fazendo uma operação que passou pela Guiné-Bissau até chegar lá no Maranhão. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Por que tanta dependência? Né? Que modelo de desenvolvimento é esse que torna o Brasil tão dependente e tão fragilizado perante o Concerto das Nações? Esse é um debate central, Olívia. Nós temos a oportunidade de fazer muitas reflexões e tentar extrair ensinamentos, tentar ver o que nós chegamos aonde chegamos. Primeiro, se você sabe ainda o tamanho do que esta crise vai provocar. Na economia é uma coisa avassaladora, né? Recessão global. E os países que estavam mais despreparados vão pagar um preço mais elevado. O Brasil, preço mais elevado, porque está batendo cabeça, não sabe para onde é. Uma outra conclusão é que a tese bolho não serve. Muitos fizeram esse discurso durante muito tempo, né? Viu agora o que a gente viu está
organizados, que têm políticas públicas mais estruturadas, ganhou a confiança do povo, deu resposta mais rápida, né? E saiu, ou está saindo. A Inglaterra não ia parar, que não ia sofrer e tal. Ele próprio foi acometido, foi para um tratamento público, e quando saiu dizendo, olha, foi o sistema público que me salvou, né? Então, a tese do papel do Estado está cada vez mais consolidada de que ele é insubstituível. Na China, a resposta foi diferente, na Nova Zelândia, na Alemanha, na Coreia, no Vietnã, né? Onde tem os estados mais estruturados, as coisas andaram de uma forma melhor. Outra coisa é isso que você disse. A preocupação das nações tem sido muito mais para proteger a economia, que está hoje completamente financiarizada. Tudo é feito para proteger, na verdade, o capital financeiro, né? E não se investe em coisas essenciais que dizem respeito à vida das pessoas. Eu sempre tenho repetido isso. Os Estados Unidos já têm 1.300.000 pessoas infectadas. Logo, logo está chegando em 200.000 mortos, né? Uma tragédia. Ninguém sabe onde vai parar, né? Um impacto na economia brutal. Agora, os Estados Unidos gastou, no ano passado, com arma, mais de 4 trilhões de reais. Muito dinheiro, né? Nossa, maior do que o PIB de muitas nações. E a arma serve para quê? Para matar pessoas, para fazer guerra, né? Se tivesse gasto com rede de proteção social, com pesquisa, né? O resultado seria esse. Então, são as prioridades dos estados. E aqui no Brasil, como você disse, nós nos últimos anos nos desindustrializamos. Não investimos em tecnologia, em competitividade, muito dependente de fora. Né? Então, não tem reparo. Temos capacidade de investimento. Os serviços públicos foram cortados, eram atacados permanentemente pelo Bolsonaro. Agora é que você está vendo que onde tem alguma pesquisa que está dando resposta é da área pública, né? Então, aqui nós fomos pegos assim, completamente despreparados, em função da falta de investimento em ciência, tecnologia, pesquisa, da indústria nacional, defesa da indústria nacional, e de uma dependência com uma única potência econômica, que são os Estados Unidos, que na hora do aperto ele saiu confiscando coisas que estavam indo para outros países, né? O Bolsonaro ficou brigando com todo mundo, não fez nada internamente, ficou brigando com todo mundo. Ao invés de criar parcerias para ajudar o Brasil, ele hoje não faz interlocução com ninguém, né? Então, a situação no nosso país é mais dramática em função desses limites tecnológicos, de visão sobre investimentos de caráter estratégico, da desindustrialização, do abandono do que era público e na política da ação desastrada do Bolsonaro. E, infelizmente, nós estamos ainda numa fase de crescimento da contaminação, de crescimento. Talvez o Brasil seja o país de maior preocupação hoje no mundo. A Organização Mundial do Comércio a Organização Mundial da Saúde tem falado isso, porque está crescendo, não tem testagem, não tem equipamentos, não tem parceiros para buscar a compra desses equipamentos e não tem uma decisão no que é possível mobilizar da indústria nacional, por falta de coordenação. Então, é uma situação dramática, muito grave. Dramática, gravíssima, gravíssima. Daniel, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer e também dizer da importância de você nos representar lá em Brasília, defendendo os interesses do povo baiano, da Bahia, da cidade de Salvador, e dizer que
nós precisamos cada vez mais do seu empenho também, porque nos preocupa essa situação do Enem. É importante uma grande pressão para que o Ministério da Educação, gente, adie o Enem. Não é possível, é uma deslealdade manter o Enem, sabendo que milhões de estudantes estão fora de aula. Inclusive, esse pessoal que está aqui hoje, esses pais e mães de família que lutam pelos direitos dos motoristas, dos trabalhadores de transporte escolar, é exatamente por conta da falta de estudante em sala de aula na rede particular. E pense, então, a rede pública em que situação está. Então, não é possível ter Enem, e é muito importante contar também com o apoio do deputado Daniel Almeida nesse movimento Adia Enem. E quero também me dirigir a vocês pedindo que cumpram o isolamento social, fiquem em casa, só saiam se for necessário, absolutamente necessário, mas a melhor forma hoje de protegermos as nossas vidas, as vidas das outras pessoas, é garantindo o êxito do isolamento social. E passo então a Daniel para ele fazer suas considerações finais, se despedir desse povão maravilhoso. Mas antes, Daniel, só rapidinho, Nequi Moraes, né? Ela diz assim: o que me preocupa é a indústria da corrupção, falsificação de álcool gel, EPI, respiradores, milhões sendo desviados. Por fim, milhares de militares recebendo benefício de emergência, né? Que foi uma situação muito triste. A gente quer os nossos militares defendendo o país, defendendo a democracia e não sendo notícia negativa, como essa situação dos militares que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Quer dizer, tirar de quem não tem nada é um negócio, de fato, absurdo, e nós temos que repudiar esse tipo de situação. Então, eu passo a palavra a Daniel para que ele faça suas considerações finais. A oportunidade conhecimento do nosso vai permanecer, né, em torno de bandeiras, de projetos, de causas comuns e nesse momento o enfrentamento, a proteção da vida das pessoas, boa orientação, não sair porque está me angustiando, a angústia é grande para todo mundo, né? Acreditar na ciência, no conhecimento, não tem achismo nessa história. Então, quero agradecer realmente a oportunidade dessa interlocução e dizer que a gente tem muita esperança sempre, muita confiança na capacidade da gente enfrentar e sair bem de todas essas situações, né?